Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é Wesley e hoje você vai aprender algumas coisas, tá? A principal coisa que você vai aprender é a usar a biblioteca chamada Sweeper. Essa aula eu vou dar usando o Webflow, né? Que é a plataforma de desenvolvimento que eu mais uso. Só que esse conhecimento ele pode ser reaproveitado 100% em qualquer outra plataforma, tá? Seja Code, Framer, seja no próprio código. Né? Se você vai utilizar algum framework como Vue, React ou qualquer coisa do tipo, o Sweeper ele tem uma solução própria, tá? Para o teu framework. Só que mesmo que você queira usar com classes e JS, que é como eu vou usar agora, você também pode fazer, beleza? Então é um conhecimento reaproveitável independentemente da ferramenta, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, ó. Tá. Então, eu só quero te falar mais ou menos como que vai ser o cronograma. Você vai entender... Bom, esse aqui é o site do Sweeper. É muito fácil de você navegar nele, né? Ele era diferente antes. Então, aqui estão alguns sites que... Ó, as soluções de Sweeper, né? JS, React, Vue, Web Component e Webflow. Tem uma espécie de integração, mas eu nem uso isso aqui. Uma coisa que eu quero te mostrar antes da gente começar é que se você clicar aqui em Resources e vir em Demos, você vai ver alguns tipos de slides pré-prontas que você meio que pode aproveitar a estrutura, beleza? Se você, ó, eu estou arrastando aqui, tá vendo? Ele está mostrando só um por visualização, mas tem vários, ó, tem com botão, tem com paginação, que eu também vou ensinar. Inclusive, na verdade, eu vou ensinar com botão, com paginação e com barra de progresso. Isso é muita coisa, tá? Você não vai encontrar esse conteúdo em português, cara, provavelmente. E em inglês também. E se você arrastar, ó, perceba que a lista é muito longa. Ó. Uma coisa que eu faço para carregar vários de uma vez é dar um zoom out. Aqui assim, ó. Aí você vai passando assim, ó, ele carrega várias. Ó, carregou... Eu faço até o final, aí depois eu subo, eu restauro aqui a visualização e pronto. Estão todos carregados, beleza? Então, aqui, ó. Se eu vim aqui em Get Started, uma coisa que é preciso entender é o seguinte. A biblioteca, quando nós instalamos via CDN, ela espera ver no seu projeto algumas classes obrigatórias para ela funcionar, beleza? O Sweeper tem diversas classes, porque assim, você pode fazer tanta coisa que assim, existem configurações em propriedades infinitas. É tanto, ó, desculpa só cortar aqui, mas se você vir aqui ó, em Get Started, em Resource e ó, Sweeper Core API, cara, olha o tanto de atributo que você pode configurar no seu Sweeper. É muita coisa, certo? Então, o Sweeper é muito grande. Só que existe um mínimo necessário para que a sua biblioteca ela funcione e você consiga scrollar para o lado. Qual é o mínimo necessário? São essas três classes aqui, ó. Eu até coloquei aqui um pouquinho maior, acho que dá para ver, né? As três classes que são o mínimo necessário é Sweeper, Sweeper Wrapper e Sweeper Slide. Essas são as três necessárias. Se você tiver só essas três aqui, você já consegue colocar o seu Sweeper para funcionar. Então, mas qual que é o papel dessas três? Vamos lá. Primeiro, Sweeper. O papel dessa classe aqui são dois, basicamente. O primeiro ele serve como um container geral para os seus slides, certo? E segundo, ele controla a visibilidade dos seus slides, beleza? Então, imagina que eu tenho uma caixa aqui assim, ó. Eu tenho vários slides, certo? Eu não quero mostrar esses slides daqui, ó. Então, é através do Sweeper, o Sweeper mesmo, que você controla a visibilidade. Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo que tem vários slides? Como que eu controlo a visibilidade para ele não ficar vazando? Eu não altero o Sweeper Wrapper. Eu não altero essa classe fazendo isso, certo? Não é. Ao invés disso, eu seleciono o container e controlo a visibilidade. Então, o papel do Sweeper são esses dois.
É o container principal e controle de visibilidade, beleza? Ok. Qual que é o papel do sweeper wrapper? O papel dessa classe é somente conter os slides. Eles funcionam como uma espécie de régua que fica indo de lá para cá quando você arrasta. E assim, gente, geralmente quando eu já tive muito problema com o sweeper, porque não é uma coisa tão intuitiva, eu não acho tão didático assim o site deles. E assim, geralmente quando o sweeper quebra é porque você fez alguma coisa errada nessa classe que você não deveria fazer, certo? O sweeper, o wrapper, ele serve só para isso. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu vou aqui, ó. Pronto. Agora eu quero mostrar. Eu tenho a div sweeper, né? Outra coisa que é interessante é que o elemento, a div, que tem a classe sweeper, ela pode ter várias classes. A única obrigatoriedade é que dentro de sweeper eu tenho sweeper wrapper, tá vendo aqui, ó, que é o que vai conter os elementos dentro. E aqui um sweeper controls, que eu dei esse nome, não é obrigatório, mas ó, aqui tá o meu sweeper, ele arrasta para o lado, tá vendo que o container vermelho, ó, que é representação, que é representado pelo wrapper, tá vendo que a única função dele, ó, é só ir para o lado e voltar? É só essa, beleza? Então você fala assim, Wesley, mas e se eu quisesse que os slides aqui do lado não aparecessem? O que é que eu faria? Ó, eu vou inspecionar aqui a página. E qual que é o erro mais comum? Vou começar pelo erro. O erro mais comum é o iniciante vir aqui, ó, chegar no sweeper wrapper, certo? Definir o tamanho dele como 100%, que é o width como 100%, para ele ficar do tamanho do container, tá vendo ali, ó? Ó, ele já diminuiu, ó. Os slides estão aqui do lado, ó. Olha que doideira. Os slides continuam indo para um lado e para o outro, só que o wrapper aqui vermelho, ó, ele ficou do tamanho do sweeper, certo? Aí esse pessoal vem aqui ainda e coloca assim, ó, overflow clip. Pronto. Aí pensa, controlei a visibilidade, mas olha o que acontece quando arrasta para o lado. Tá vendo? Tipo, a régua, esse sublinhado aqui, ó, ele é o wrapper. Tá vendo? Que interessante. Então é isso. Vamos voltar agora para o Webflow. Deixa eu reajustar aqui, né? Ó. Sweeper. Quando nós falamos sobre sweeper, a gente está falando obrigatoriamente de ter três coisas para ele funcionar, entre aspas. Primeiro, a estrutura. Eu preciso obedecer à estrutura que a biblioteca me exige construir. Que estrutura é essa? Essa que eu acabei de mostrar. Sweeper, sweeper wrapper, sweeper slides, beleza? Então a estrutura está ok. E a estilização. O que acontece? Quando a gente fala sobre sweeper, a gente precisa colocar os elementos no local certo e tudo, beleza. Existem duas formas de você estilizar o seu sweeper. A primeira forma, e a forma que eu mais utilizo, é eu vindo aqui, ó, e fazendo os estilos dentro do Webflow, beleza? Então eu faço os estilos que eu sei que não vai quebrar, por exemplo. Tá, estilizei aqui como eu queria, essa aqui é a estrutura, e publico. Só que acontece, lá nessa biblioteca aqui, no site, quando eu venho aqui em Get Started, ó, tá vendo que eu copiei esse link aqui do script? Só que também tem esse link aqui, ó, que é o link Hell Style Sheet href, e aqui é outro link para puxar estilos como se fossem pré-definidos. Então eu posso utilizar estilos, eu posso, por exemplo. Então assim, passando agora para a parte do código. Wesley, como que eu controlo o meu sweeper? É bem simples. Se eu vim aqui em localhost, ó, e abrir o Embed, né, que está aqui na minha biblioteca, eu vou ver aqui esse código aqui, ó,
Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Eu aumentei. Você vai ver esse código aqui, ó. Certo? O var, sweeper e tal. Isso aqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo. Esse aqui é o código que a gente usa para fazer o sweeper rodar. E onde que você encontra ele? Você encontra aqui, ó. Se você vier aqui no sweeper, vier aqui em demos, por exemplo, você escolhe qualquer demo desses aqui, ó. Você pode escolher o mais parecido com o que você quer, por exemplo. Você vem em JS Core, ó. Ele vai abrir aqui um link do lado. Tá vendo aqui a estruturazinha, ó, sweeper, wrapper, slide. E aqui, ó, initialize sweeper. Isso aqui, ó, esse código aqui, eu vou copiar. Vou vir aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é o inicializador do sweeper, beleza? Qual que é a estrutura dele? Eu crio uma variável, var sweeper, pode ser const, pode ser let, não importa. Crio uma variável, beleza? Dou o nome que eu quiser, certo? Aqui pode ser qualquer nome, ó, por exemplo, beleza? Eu dou new sweeper para ele inicializar o sweeper e eu abro 2 parênteses, certo? No primeiro parênteses eu vou colocar o seletor CSS do meu sweeper. No meu caso aqui específico, ó, cadê meu sweeper? Eu posso selecionar meu sweeper usando a classe sweeper ou usando o ID sweeper. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, tá hashtag sweeper. Por quê? Porque isso aqui eu estou selecionando o sweeper pelo ID. Eu posso colocar ponto sweeper para selecionar pela classe, beleza? Eu acho já. Mas, ó, todos esses names aqui, ó, são nomes de propriedades, ó. Então, esse ally aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Allow slide next. Então, tudo isso aqui são propriedades como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando no seu sweeper, beleza? Nesse caso aqui, como eu já faço há um tempo, eu sei que a propriedade slides per view, ela controla quantos slides tem dentro do meu aqui, ó. Vendo aqui, ó. Slides per view. Ele pode ser um number ou auto, ok? Isso aqui são os tipos de dados que ele pode receber. Então, slide per view pode ser um número, né? Um número assim, ó, sem essas aspas, ó. Pode ser 1, 2, 3, enfim. Ou pode ser auto, para ele respeitar o tamanho que você setou. Aí eu tenho aqui o space between, que é o espaçamento entre os cards. Então, lembra que eu falei que você não vem aqui, ó. Ele continua funcionando, tá vendo? Tá funcionando. Ó, tá vendo que ele tá meio desalinhado aqui, ó? Tá meio desalinhado? Por que ele tá desalinhado? Por que o slide, ó, ele não tá... Porque o que eu queria... Deixa eu tirar aqui mesmo. Aqui, ó. Eu vou tirar o gap daqui. O que acontece? Eu tenho um espaçamento de 8 que eu setei lá. E agora, quando eu arrasto os slides para o lado, ó, eles sempre ficam alinhados, ó, aqui na esquerdinha, tá vendo? Ele só não vai ficar alinhado quando ele terminar aqui do lado, né? Eu vou voltar aqui para o meu Figma e mostrar uma coisa a vocês. Ó, fazer a paginação, colocar botões para colocar um slide para um lado e para o outro é muito fácil, tá? Você só precisa criar 2 botões e fornecer as classes desses botões para o código. É simples. Só que uma coisa que muitas pessoas às vezes não entendem é o seguinte. O meu botão, tá? Que pode ter qualquer nome, qualquer classe. Eu coloquei aqui a representação como sweeper button, por exemplo, certo? O meu botão, ele pode estar em qualquer canto. O meu botão, ele pode estar dentro do sweeper ou fora do sweeper. Não tem regra, beleza? A minha paginação também. O que é a paginação? É aqueles pontinhos lá que fala, tem 5, 6 coisas. Aí você vai passando para o lado e os pontinhos vão ficando coloridos, por exemplo, certo? Essas coisas, elas podem ficar fora do sweeper,
O que não pode ficar fora do sweeper é só o wrapper, beleza? Então eu vou até mostrar aqui para vocês como é simples, ó. Se eu abrir aqui o Webflow, agora eu vou dar um flex aqui, ó, pronto. Veja, eu tenho dois botões, um chamado Prev e um chamado Next, certo? Opa. Esse nome aqui, Sweeper Controls, cara, pode ser qualquer nome, não tem problema. Só coloquei aqui o nome Sweeper na frente para manter o padrão visual mesmo aqui das classes, né? Aí eu tenho um botão chamado Sweeper Button Prev e Sweeper Button Next. Se você vir aqui na API, você vai ver a mesma classe aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui um demo, só para mostrar o ponto aqui para vocês. Aqui, ó, Navigation. Pronto. Se eu vir aqui, veja o seguinte, ó. Eu tenho um sweeper, aí dentro eu tenho isso aqui, tem o Sweeper Button Prev e Sweeper Button Next. Wesley, esse nome ele é obrigatório? Não. Eu posso colocar qualquer nome, eu posso colocar só Prev, Next, o que quiser. Só que assim, o que acontece? Infelizmente, como eu falei, a biblioteca do Sweeper, quando a gente usa o core dela, né, que é o JS, ela não é muito didática. Então tem muita coisa que você descobre sozinho, certo? Essa semana eu tive que fazer uma barra de progresso, cara, eu tive que descobrir como que ela funcionava testando, basicamente, né? Eu tive que descobrir como ela funcionava, como que eu poderia configurar ela aqui no Webflow sem utilizar os estilos deles. E assim, não tem explícito falando lá como que funciona, né? Então, a dica que eu te dou é o seguinte: sempre use nomes padrões, por mais que eles não sejam obrigatórios. Se você quer usar outras classes, eu recomendo a você a utilizar Combo Class. Aqui, ó. Isso é uma coisa que eu faço muito no projeto, que é uma dica que eu vou te dar. Ó. Quando eu vou criar um projeto, aqui em Sweeper, eu coloco a classe Sweeper, por exemplo, ó, tá vendo que ó, tá aqui. Tá vendo aqui, ó, tá funcionando. Isso aqui não funciona ainda porque eu não ativei, tá? A paginação. Mas veja, ó, indo para frente e para trás. Wesley, me prove que isso aqui funciona fora do Sweeper. É simples, ó. Eu vou arrastar aqui para fora. Publish, tá vendo, ó? Sweeper Controls, ó, tá fora do Sweeper. Vamos recarregar. Funciona da mesma forma, beleza? Ok. Wesley, a paginação e essas bolinhas, como que funciona? Tá, vamos lá. Vou ensinar vocês. Eu vou criar um elemento chamado Sweeper Pagination, que pode também ser qualquer outro nome, beleza? E dentro desse Sweeper Pagination, eu preciso ter basicamente dois elementos. Eu não preciso ter esses elementos, mas geralmente eu crio dois, beleza? Um chamado Sweeper Pagination Bullet, né? Ou dois, né, na verdade. Dois Sweeper Pagination Bullet. Esse nome aqui ele é obrigatório, tem que ser. Por isso que eu falei, cara, tem coisa que é obrigatório, tem coisa que não é. Por via das dúvidas, sempre coloque os nomes padrões que eles dão de exemplo. Então, dentro do Sweeper Pagination, eu tenho dois elementos Sweeper Pagination Bullet. Ó, Bullet e Bullet. Tá vendo? Só que em um deles aqui, ó, eu coloco uma Combo Class, que é o Sweeper Pagination Bullet Active. Então, na Sweeper Pagination sozinha, eu setei o tamanho de 8 e 8 e coloquei uma cor de A. E na Sweeper Pagination Bullet Active, ou seja, a bolinha ativa, eu coloquei de black, mas poderia ser vermelho, por exemplo. Certo? Vou colocar um verde aqui assim. Pronto. Essa cor de fundo tá meio feia, né? Deixa eu dar uma escurecida aqui para ficar mais fácil de visualizar. Sim, assim tá bom. Entendeu? Então, eu tenho um Pagination, dentro dele eu vou ter dois bullets, e em um dos bullets eu vou ter uma Combo Class, que é o Sweeper Pagination Bullet Active. Agora eu venho aqui no localhost, ou nesse embed, eu estou só lendo localhost ali,
e eu adiciono um atributo chamado pagination. E em elemento eu passo a classe que representa o pagination. Como eu falei, aqui poderia ser qualquer outro nome, mas eu estou usando o nome deles mesmo. Né? Então aqui, ó, pagination, element. Onde é que eu encontro isso? É simples. Aqui, ó, pagination, core. Ele vai abrir aqui um link. Ó, você pode copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, né? Aqui. Uma coisa que eu não sei se você manja um pouco de JavaScript, mas quando eu estou lidando com um objeto, isso aqui é um objeto, tá? Ao final de toda a configuração, eu preciso de colocar uma vírgula, tá? Se você não colocar vírgula, ele não vai acusar muito bem, ele vai ficar azulzinho aqui, mas não é um alerta muito grande, e ele não vai funcionar, certo? Então, sempre coloque vírgulas, ó. Coloque vírgulas dentro a cada atributo, beleza? Então, ó, save close, publish, e a gente vai ver que esses dois pontinhos, eles vão se popular, eles vão criar mais, ó. Aqui, ó, criou mais, tá vendo? Agora, se eu clico para o lado, ele vai mudando aqui, ó. E aqui, gente, eu poderia fazer inúmeras configurações. Ah, Wesley, como que faz para eu clicar na bolinha e ir até o canto? Tem um atributo só para isso. Então, assim, tem atributo para tudo no mundo, gente. A aula ainda não acabou, certo? Só que aqui eu quero dar um aviso a vocês. Eu tenho a intenção de compartilhar algumas coisas que eu sei a nível mais avançado, assim, e que eu sei que muitas pessoas, elas, cara, eu já fiz algumas entrevistas, por exemplo, e quando a pessoa foi avaliar, foi saber o que eu sabia, assim, eu meio que dei uma mentoria, sabe? Porque eu gosto de ir a fundo em alguns assuntos, e isso acaba que eu ganho alguns conhecimentos que me dá tempo, me dá velocidade, beleza? Então, a partir deste momento para frente, eu vou ensinar duas coisas, certo? Duas coisas. Só que eu não vou tratar você que está assistindo como inexperiente. Eu já vou saber, eu já vou considerar que você sabe o que é componentização. Eu já vou considerar que você já sabe, você já entendeu bem a estrutura do Sweeper, beleza? Vou até fazer mais rapidinho. Então, o que é que eu vou ensinar para você agora? Eu vou ensinar para você agora como que você componentiza o Sweeper e utiliza os slots para cada slide, de forma que a manutenção dos slides eles vão ficar mais fácil tanto para você quanto para o seu cliente. E eu vou ensinar você a fazer uma barra de progresso do Sweeper. Só que assim, a gente já está dando aqui, acho que mais de meia hora de aula, não sei, e eu vou privar esse conteúdo só para membros, beleza? Eu não sei quanto que está o valor do membro aí, eu acho que vai ser R$7, R$10, uma coisa assim. O conhecimento que eu vou ensinar é muito valioso, vai te economizar muito tempo e eu acredito que vale a pena você pagar R$10 para ser membro e ter acesso a esse conteúdo e a futuros conteúdos privados que eu vou colocar no site, né? Muitas vezes a gente acaba pagando 1.000, não sei quantos reais aí em curso gringo e tudo. E assim, eu estou ensinando uma coisa que é valiosa. Então, se você considera que isso é importante para você, cara, seja membro, tá? A partir de agora, eu vou colocar uma tarja no vídeo. Então, se você está vendo esse vídeo com tarja, é porque esse aqui é o vídeo público. Mas se você assinar membro, é só você agora lá no canal, entrar na área de membros lá e procurar esse mesmo vídeo que você vai ver ele sem tarja, beleza? Então, vamos continuar com a aula. Tá, beleza. Então, cara, imagina uma coisa. Sempre que a gente vai fazer um controle de slides, quando eu coloco aqui, ó, no código, quando eu coloco aqui, ó, pagination, elemento, sweeper pagination, o que acontece? O sweeper, ele já entende automaticamente que a paginação é a paginação de bullet points, né? Que são as paginações por quadradinhos ou bolinhas, tá? Como você quiser configurar aqui, certo? Isso é uma coisa interessante, né? Aqui no Pagination você pode controlar o gap aqui também. Então, se eu colocar, por exemplo, 50... 50 não, que é muito. Se colocar 20 e publicar, ó, ele vai manter o gap do Pagination, beleza? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Bora, aqui, ó. Tá vendo? Agora virou bolinha espaçada. Ok?
Wesley, como que faz a barra de progresso? Cara, é bem simples. Sim, hoje é bem simples, né? Mas não foi antes para mim. A barra de progresso é um tipo de paginação, certo? Só que em vez de bullet, é uma barra de progresso. O que acontece? Essa é uma das coisas que não está muito clara lá no Sweeper, que eu acabei testando e descobrindo, beleza? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu preciso mudar o tipo de barra de progresso. Então venho aqui, por exemplo, ó, em Pagination L, eu mantenho aqui o Sweeper Pagination, beleza? Só que agora eu coloco a vírgula, type, progress bar, ou seja, eu mudei o tipo. Se eu fizer isso aqui, ó, automaticamente os botõezinhos eles param de funcionar. Deixa eu publicar aqui, até mostrar para vocês, ó, para vocês verem. Porque o default é bullet points, beleza? Ó, se eu recarregar aqui, ó, ele até sumiu, ó, ele não sabe nem o que está acontecendo. Por quê? Porque eu preciso agora configurar a barra de progresso. Então, como é que eu configuro isso, Wesley? É simples. Eu excluo aqui esses bullet points. Dentro de Pagination, eu preciso agora, eu tenho que fazer algumas configurações no Pagination. Geralmente as pessoas não fazem essas configurações porque elas usam aquele link de estilos que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, ó. Cadê? Eu venho aqui, Get Started. Elas usam geralmente isso aqui, ó. Eu não curto usar isso aqui, eu prefiro entender como que funciona e fazer à mão mesmo, beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer no Pagination, eu preciso colocar esse elemento aqui como relativo, tá? Dentro de Pagination, eu vou criar uma div e eu vou colocar a classe Sweeper Pagination Progress Bar, beleza? Tem que ser exatamente esse nome, Sweeper Pagination Progress Bar. E eu preciso fazer algumas configurações para que ela funcione, beleza? É o seguinte, eu preciso setar deixa eu ver aqui. A barra de progresso, só estou me perdendo aqui no raciocínio. A barra de progresso é aquela barra que, se a gente ver aqui, ó, deixa eu ver aqui em demos, cadê? Demo. Aqui, progress, aqui, ó. Quando eu vou clicando aqui pro lado, ó, tá vendo que a barra está crescendo? Quando ela chega no fim é porque ela completou, beleza? Então eu posso definir qual que é o tamanho da minha barra de progresso. Nesse caso aqui, essa pessoa que fez esse slide definiu que o 100% significa esse tamanho. Só que eu posso setar o tamanho que eu quiser. Eu posso falar que o 100% é um tamanhozinho pequeno e ela vai preenchendo até chegar ao tamanhozinho. Então, Wesley, onde é que eu vou setar o tamanho da minha barra de progresso? No Pagination, beleza? Eu vou colocar aqui um exemplo, eu vou colocar um tamanho de 500, por exemplo, certo? E eu vou colocar uma altura de 8 pixels para ficar fácil de ver. Eu vou dar um fundo meio cinzazinho, aqui, é como se isso aqui fosse o fundo da minha barra de progresso. Essas configurações são no Pagination. Não esqueça de colocar o posicionamento como relativo, beleza? Agora eu venho no meu Sweeper Pagination Progress Bar, só para eu conseguir ver, eu vou colocar aqui, ó, width 100%, height 100%, ou seja, a minha barra de progresso, o tamanho final dela vai ser 100% tamanho na minha paginação. Se eu colocar 50%, ela só iria preencher até 50% final. Eu já mostro isso. Aí aqui, ó, isso aqui é a sacada. Eu preciso colocar o posicionamento como absoluto. Eu preciso colocar aqui 0 pixels. Eu nunca testei com porcentagem, talvez funcione, mas eu vou só para não arriscar aqui 0 pixels, beleza? Eu vou colocar a cor dela como verde também, ó. Beleza? Eu vou dar um arredondamentozinho aqui, ó, para ficar bonito. Eu vou até colocar no Pagination também, ó, arredondamento. Pronto. E outra coisa, isso aqui também é muito importante, cara, eu já quebrei muita cabeça com isso uma vez. Aqui eu preciso colocar o Transform Orange como top left. Por quê? É o seguinte, sempre que eu vou pegar um elemento e fazer ele crescer ou diminuir, ele vai crescer e diminuir de acordo com o centro dele, certo? Por assim dizer. Eu vou dar um exemplo.
Se eu falar assim, ó, planeta Terra, gire em torno do seu centro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o centro de algo, um ponto de referência, colocando como no núcleo do planeta, e se ele vai girar em relação a esse centro de referência, ele vai começar a girar em torno de si próprio, né? Agora, se eu falar assim, ó, planeta Terra, transfira o seu centro de referência para o Sol e gire em relação a isso. Então, ele não vai girar mais em relação a si próprio, porque o centro de referência dele é o Sol. Então, ele vai ficar, né, girando em torno do Sol. Por que eu dei esse exemplo? Porque no CSS é assim também. Quando eu vou diminuir, aumentar alguma coisa, ele sempre vai fazer esses movimentos em relação a um centro de referência. Beleza? Como eu quero que a barra de progresso ela cresça assim, ó, então o centro de referência dela deve ser o canto superior esquerdo. Se o centro de referência dela fosse o meio, ela ia crescer assim, para os dois lados ao mesmo tempo. Né? Ela ia crescer assim, ó, se o centro de referência do elemento fosse o meio dele. Só que eu quero que o centro de referência seja o canto superior esquerdo, então ele vai crescer daqui para cá, por exemplo. Por isso que o Transform Origin ele tem que ser top left. Se eu quisesse que essa barra de progresso ela começasse do meio e ela fosse crescendo para as extremidades, eu ia configurar isso. Eu ia colocar o Transform Origin Top Center, certo? E eu iria colocar o posicionamento dela, ao invés de 0, eu colocaria 50% para cá e depois 50% voltando para alinhar ela. Eu posso mostrar um exemplo no final. Mas só para terminar isso aqui, vamos aqui dar o Publish para ver se funciona. Aqui, ó. F5, pronto. Ó, ele já começa mostrando um pedaço, porque já está mostrando aqui, né? Ó. E se eu for, ó, ele completa. Super simples, tá vendo? Então, é assim que a barra de progresso funciona, beleza? Pô, Wesley, mas eu queria que a barra de progresso, por exemplo, ficasse igual aquele exemplo lá. Eu queria que a barra de progresso fosse, sei lá, aqui em cima, por exemplo. É muito simples. O que é que vai acontecer? Eu vou até acelerar aqui um pouquinho o vídeo para que não demore mais ainda, né? Pronto, eu não sei se você conseguiu ver aí, porque eu acelerei, mas eu basicamente transformei o pagination em absoluto, né? Usando esse sweeper como relativo. Joguei ele para cima e defini que o tamanho dele seria o tamanho do container, né? Então, eu fiz isso aqui, publiquei. Sim, publiquei. Vamos ver se funciona. Aqui, ó. Certo? Então, assim, é basicamente isso. Cara, depois que você entende como que funciona a estrutura, fazer o que você quer se torna muito fácil. Você não tem que ficar usando o ChatGPT e dando merda, beleza? Tá, então já passamos dessa fase. Agora eu vou tocar num ponto que eu acho que esse é o mais importante de todos, que é o seguinte. Você faz um site para alguém, certo? Essa alguém pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa. Pela minha experiência, sempre que eu componentizo as coisas, fica muito fácil de eu dar manutenção ou de qualquer pessoa entrar no site e dar manutenção. As pessoas se impressionam muito com isso. Então, o que eu faço? Eu não vou me prender aqui agora às regras de nomenclaturas que eu uso para componentizar. Então, como que eu iria componentizar? Seleciono o sweeper, Ctrl Shift A e dou o nome sweeper, por exemplo, certo? Sweeper 001, por exemplo. Eu já tinha feito um teste antes, né? Por isso que eu não consegui colocar o mesmo nome. Dentro de Sweeper 01, por exemplo, eu vou criar um slot e eu vou dar o nome dessa classe aqui, ó, ao slot, certo? Então eu vou fazer isso aqui, beleza? Eu vou até tirar, pronto. Aqui eu vou colocar um nome, eu vou mudar aqui esse nome para ficar mais amigável para o meu usuário, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui lista de slides, por exemplo. Eu só mudei o nome do slot, eu não alterei a classe, beleza? Daí esse aqui, ó, sweeper, lista de slides. Aqui dentro eu vou transformar cada slide desse aqui, ó, também num componente. Então, venho aqui, eu coloco slide 01, por exemplo, certo?
E eu vou conectar a propriedade de texto aqui, ó. Texto, por exemplo. Então pronto. Aí agora, ó, eu posso vir aqui, slide 01, certo? Posso criar vários slides e, ó, cada um deles aqui, ó, eu posso alterar o texto. Ó, peraí. Aqui. Pronto. Então, o que foi que eu fiz? Componentizei o sweeper, certo? Eu transformei o wrapper aqui, ó, wrapper, num slot. Mudei o nome do slot para ficar amigável. Transformei o próprio slide também, ó, o sweeper slide também no componente, porque um slot só aceita outros componentes. E toda vez que o cliente quiser fazer alterações, ou você quiser fazer alterações, você não vai ter medo de clicar aqui sem querer e cagar tudo. Porque uma das funções da componentização é isso, é criar uma interface, é proteger, é não deixar público o que não é necessário ser público, entendeu? Então aqui, ó, eu posso colocar, cara, o que eu quiser, certo? Eu posso colocar essa imagem, posso colocar vídeo, eu posso colocar literalmente o que eu quiser, do tamanho que eu quiser. Só é importante uma coisa, que o que eu colocar aqui dentro tenha a classe Sweeper Slide, beleza? Então, ó, aqui ficou muito fácil da manutenção. Então, eu vou publicar agora, vamos ver se funciona. Aqui, ó, funcionou. Cara, assim, eu posso fazer até outra coisa, mas eu vou ensinar no próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Eu posso criar uma variante de componente. O que é essa variante? Eu poderia criar uma variante onde eu poderia clicar aqui e selecionar se o meu sweeper ele seria barra de progresso ou seria bullet points. Imagina aí, ter esse controle. Seria bacana, né? Então, assim, é isso. Deixa eu mudar aqui a câmera, né? Bom, eu espero que você tenha gostado. Cara, eu faço parte de uma comunidade chamada... Deixa eu ver aqui... chamada No Code Brazuca. Cara, é uma comunidade muito bacana. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você faz parte dessa comunidade. Se você não faz, eu vou deixar o link aqui abaixo. Cara, entra lá, só tem gente fera, tem muita gente boa mesmo, as pessoas são muito dispostas a ajudar. Eu estou lá, eu ajudo várias pessoas quando tenho oportunidade. E é isso, cara. Me segue na rede social, eu vou deixar aqui abaixo todos os links. Curta esse vídeo, pô, dá um engajamento aí, me ajuda aí, na moral. E coloca aí abaixo quais são os assuntos que você quer que eu traga. Beleza? Então é isso. Valeu e até a próxima.